No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio, o vereador Laércio Santos do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os seus colegas de trabalho. Bom dia a todo o povo guarulhense. Vereador, qual a expectativa para a sessão hoje na Câmara? Pedro, depois de uma semana sem trabalho de votação, né? Como muitos já disseram, o trabalho do vereador não se limita só às quintas e terça-feira. Tem outras ações na cidade. Hoje retorna e a gente espera encaminhar os requerimentos. Não tem projeto de relevância, tem algumas questões lá, mas nada de tão relevante ao dia a dia da cidade, mas de qualquer forma são encaminhamentos que nós temos que fazer, mesmo que seja de pouca repercussão ou interesse para determinado grupo, mas é do interesse da cidade e nós vamos estar lá hoje para encaminhar. Vereador, eu me lembrei que houve recentemente um projeto tentando multar flanelinhas, quando na verdade é crime de extorsão. E é o que está acontecendo, os flanelinhas estão dominando a região central de Guarulhos. Esse projeto foi encaminhado pelo professor Jesus. É um projeto de aparente inconstitucionalidade, né? Lógico. Mas de qualquer forma foi votado na Câmara e vai estar para discussão jurídica aí por parte do município. De qualquer modo, isso não é a solução. Eu penso, Pedro, que a solução é o poder de polícia que tanto o Estado como o município, através da GCM, tem, da própria fiscalização da SDU, de tomar as providências para que coíba isso. Ontem, no próprio sábado, ali na região da Luiz Facine, onde eu tenho atividade profissional, você se depara com o guardador de carro e vem e pergunta para você: você vai sair com o carro hoje? Eu falei: vou entrar e vou sair. Ah, não, é porque eu ia usar esse espaço aqui para parar carro. Eu não quis bater boca com o cara, mas o cara foi muito ousado de vir fazer essas perguntas para mim, né, Pedro? Folgado. Então significa que quando o poder público não toma conta do seu espaço, não faz o dever de casa, entre aspas, as atividades ilícitas, ou crime organizado, eu queria dizer, mas não é bem um crime organizado nesse caso, vem lotear as áreas públicas. E por que isso vem ocorrendo? Nós já cansamos, Pedro, de falar aqui, né? É a tal da Zona Azul, que já está com 1 ano e 2 meses e a coisa não se resolve. E aí você percebe esses elementos entre aspas, aí, utilizar do espaço público para extorquir, vamos dizer assim, a população guarulhense. Então eu acho que a prefeitura, o prefeito, a Secretaria de Trânsito e Transporte, a própria GCM, a própria Polícia Militar precisa tomar providência, porque está ficando feia a coisa. Principalmente a Polícia Militar e a GCM. Esse é crime de extorsão. É extorsão. Sim. Que está acontecendo em Guarulhos, né? Está faltando um pouquinho de atitude. Fala, Tiago. Estão perguntando aqui, vereador, sobre a questão do plano diretor. E hoje, inclusive, saiu uma matéria que os movimentos estão buscando ampliação das áreas sociais no plano diretor. O que o senhor tem a analisar sobre isso? O plano diretor está na Câmara Municipal já há cerca de 10 meses. Já foi realizada a audiência pública, agora está aguardando o parecer final das comissões, para dentro de em breve ser, com esse parecer, que o presidente da casa possa pautá-lo para ser votado. Existe questionamento de toda a forma, né, Tiago? Só ocorre que foram feitas várias audiências, foram feitas várias discussões. Eu acredito que o projeto está apto para ser votado. Vereador Laércio Santos, estou recebendo aqui mensagens que a futura sede da Câmara Municipal, lá na Tapeçaria Lourdes, a obra está parada e com um sinal de abandono. Qual a sua opinião sobre essa questão? Pedro, eu penso que quem poderia melhor responder sobre essa situação da Câmara Municipal, seria muito que oportuno, o atual presidente da casa, o professor Jesus. Eu tenho opinião formada sobre aquilo lá já de velhos tempos. Eu penso que quando o poder público adquiriu aquele imóvel, foi vantagem para os interesses, do interesse da cidade do ponto de vista econômico, só que agora precisa ter uma ação, uma reação e uma ação, né? E não adianta, como fez o presidente anterior da casa. Eu, inclusive, cheguei a falar para ele que não iria... o presidente Soutor não iria viabilizar a obra que ele disse que iria fazer até final do ano passado, e de fato não ocorreu. Ali precisa fazer um trabalho, um pré-executivo, depois executar, Pedro, algo
de acordo com a característica e o tamanho da cidade de Guarulhos. Não adianta querer fazer o puxadinho e dizer, olha, daqui 6 meses, daqui 1 ano vai ficar pronto. É uma baita de uma área, para quem não sabe, ali perto da antiga Microlite, onde era Tapetes Lourdes, uma grande tecelagem que teve na cidade, é uma área muito grande. A Câmara Municipal, a meu ver, nem precisa de toda aquela área, aquele equipamento ali poderia ser usado metade pela educação, a metade pela Câmara Municipal e realmente contribuir para que parte de alguns equipamentos da cidade deixe de ser pago aluguel e utilize o espaço. Mas da forma que a coisa está caminhando, eu não acredito, Pedro, efetivamente falando aqui, falando como uma pessoa física comum, eu não acredito que aquilo lá se resolva no espaço curto de 1 ano. Também não acredito. E falta um projeto arquitetônico à Sim. altura da necessidade. Eu acho que seria melhor a Prefeitura utilizar aquela área, que é da Prefeitura, né? A área é da Prefeitura. E a Câmara, na minha opinião, já está bem instalada onde está hoje. Poderia até pensar em desapropriar esse prédio, que é da Câmara. É um prédio velho, é um prédio que não tem valor agregado, ele já está... Exato. Ele já, vamos supor, o custo dele hoje é só pela localização, pela área, não é um prédio nobre, então eu penso que não ficaria tão caro. Mas é algo que cabe ao presidente pensar, chamar o colegiado e estudar. Da forma que aquela área hoje está ali, seria muita pretensão da nossa parte dizer, olha, meio do ano que vem a Câmara está lá. Não é possível, eu não acredito. É improvável. Fala, Tiago. Nós recebemos aqui para que o senhor falasse um pouco sobre a situação dos servidores aposentados, que eles parece que estão sendo tratados meio que na marginalidade mediante o governo. O senhor está sabendo de alguma coisa? Tiago, o que acontece é o seguinte, foi feito o regime de previdência, a unificação dos regimes de previdência, projeto que foi encaminhado pelo prefeito, foi aprovado pela Câmara Municipal, da minha parte, de alguns vereadores com algumas ressalvas, com algumas considerações que precisava ser enfrentado, e uma das questões foi com relação aos servidores. Começou a tratar os servidores dois grupos, um grupo que migra, outro que não migra, aquele que tem igual ou menos de 5 anos para se aposentar não vai poder migrar. Esse é um grupo que poderá sofrer pena lá na frente com relação à divergência de salário em relação aos que vão migrar, né? E nós temos aí um subgrupo, vamos dizer assim, ou um terceiro grupo, que são dos aposentados. O governo precisa dar uma definição para esses aposentados, principalmente esses aposentados que já passaram de uma idade razoável para dar toda a força para o poder público. São muitos braçais que não têm hoje condição de exercer com vigor aquela atividade, aquele serviço que a cidade precisa. Você tem aí muitos com acima de 70 anos e que eram braçais lá no passado, não tem condição. E o governo vai mantendo esses servidores, mantendo lá, não tem uma definição própria. Eu já cobrei pessoalmente do governo que precisa redefinir essa situação desses aposentados e desligar, se tiver que fazer algum plano incentivado de desligamento e não simplesmente deixá-los ao relento. E a gente percebe que alguns desses servidores hoje se tornou, em razão da capacidade física deles, ele já não é tão útil para os interesses da cidade. A gente espera que o governo, com essa definição do plano de previdência único, que realmente encaminhe uma situação a respeito. Houve uma conversa em uma reunião que eu participei que iria fazer um estudo a respeito, mas até agora não chegou. O que precisa realmente é tratá-los todos de forma igual, de forma respeitosa. Nós não podemos ter grupo A, B e C dentro do município. E eu cheguei a falar que quando o governo encaminhou esse projeto, nós iríamos ter 2 grupos na cidade. Um grupo que vai para o regime próprio e outro que fica fora. Isso aí vai gerar briga de vaidades, diferença de salário, de privilégio para um e menos privilégio para outro. Não tenho a menor dúvida que essa questão vai para o judiciário e vai o judiciário mais uma vez dizer o que a prefeitura tem que fazer, quando nós poderíamos ter trabalhado essa questão de uma forma mais equilibrada e não foi possível. Vereador, eu sou um vereador estudioso, eu gostaria da sua opinião sobre o seguinte. Nós fizemos uma reportagem na quinta-feira, né, Tiago? Quinta-feira. Na rodoviária do Parque Secap, a famosa rodoviária fantasma, e é evidente que aquilo ali é um local público, onde se gastou muito dinheiro, uma bela construção, não serve para nada. Qual a sua opinião sobre a rodoviária fantasma? Aquilo ali foi um dos grandes erros do governo Sebastião Almeida, né?
onde se gastou 17, 20 milhões para fazer aquele empreendimento, houve uma falha de projeto, inclusive, que o telhado veio abaixo, e aí fica uma briga de querer manter o que a gente sabe que é impraticável. Guarulhos é uma cidade que seria um bairro tal qual São Miguel, acoplado à capital. Guarulhos, a meu juízo, não tem necessidade de um terminal rodoviário como aquele, principalmente desfocado da região central da cidade. Nenhum empreendedor ou grandes empreendedores do transporte rodoviário se sente atraído para vir até aquele terminal e buscar os passageiros que de fato não existe. Porque qualquer um de nós, Pedro, que vai viajar pelo meio de ônibus, se dirige até o terminal Tietê, o terminal Barra Funda ou até mesmo o terminal Jabaquara. Ou o aeroporto. Ou o próprio aeroporto, que está se tornando mais característico. Exato. O transporte aéreo. Se você vai para Ribeirão Preto, muitas pessoas, eu tenho a menor dúvida, ou São José do Rio Preto, que tem aeroporto, vai se utilizar do meio aéreo, não vai ser do transporte terrestre. Então eu penso que o governo, de fato, concordo com você quando você traz as críticas, que o governo precisaria redefinir a característica daquele espaço, porque nós ali poderíamos utilizar de diversos modos, seja o equipamento de saúde, seja a própria creche que o Tiago vira e mexe está falando aqui, mas que traga realmente utilidade para a população daquele entorno. Mas da forma que o terminal rodoviário ali está, eu não tenho a menor dúvida que nunca vai se resolver, e é dinheiro público jogado fora, porque apesar de não arrecadar, o poder público ainda contrata algumas empresas, como é o caso da Socicam, que tem know-how para administrar terminal rodoviário e até pouco tempo estava administrando. Então a prefeitura não arrecada e ainda tem custo para manter aquilo lá. O vereador Santos observou bem, aquilo ali gera despesa para a prefeitura. Exatamente. Gera despesa. Obrigado, vereador Lars Santos. Pedro, eu que agradeço a oportunidade e a gente está aqui sempre convidado para tratar dos assuntos da cidade. Muito obrigado. 7h29, o alemão já está aí pelos bastidores, produção. Acertou o cabo aí, meu filho? Deu um tabefe nele? Então tá bom. 7h29, um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o polêmico ex-vereador Sebastião Bispo.